Olá, eu sou Alessandra Sino, sou atriz, cantora e contadora de histórias e eu dou cursos de técnica vocal há mais de 20 anos para cantores e atores que queiram aprender a cantar. Mas apesar disso, foi há bem pouco tempo que eu resolvi mudar o nome do meu curso, que antes se chamava Técnica Vocal para Atores ou para Cantores, e hoje se chama Descobrindo Sua Identidade Vocal, que é o nome dessa videoaula. E por que eu decidi mudar o nome do curso? Porque depois de tanto tempo dando aula, eu percebi que a maioria das pessoas que me procura para aprender a cantar não conhece a sua própria voz. As pessoas que chegam para mim pedindo ajuda, pedindo orientação, nunca, na maioria das vezes, se ouviram ou se viram cantando. E por causa disso mesmo, não conhecem a voz que têm. É por isso que no primeiro dia do curso, a minha primeira atividade é gravar todos os alunos em vídeo, para que eles se vejam e se ouçam. E aí, geralmente, é uma grande surpresa, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Mas o que importa é que a pessoa descubra qual é a sua identidade vocal, que ela descubra quais são as características que são características pessoais, individuais da sua voz. E a partir daí, ela possa aperfeiçoar o seu canto, a sua voz para fala, sabendo o que ela quer, onde ela quer chegar, a partir do material que ela tem, do material que já nasceu com ela. Esse é o princípio de tudo e é o nosso primeiro conceito aqui, a identidade vocal de cada um. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque a sua voz é única. Por isso mesmo, ela é preciosa. E ela precisa ser valorizada por isso, do jeito que ela é, por ser a única no mundo. E por ser a única no mundo, ela também carrega, junto com ela, a sua história, a sua ancestralidade, tudo aquilo que está na sua família, na sua história, tudo aquilo que vem junto com você, você carrega na sua voz. Mas aí entra aqui o segundo conceito dessa nossa videoaula. A voz e o corpo não estão dissociados um do outro. Você tem uma voz do seu corpo e um corpo da sua voz. Os dois são um só. E por isso mesmo, eles devem ser tratados, vamos dizer assim, juntos. A gente nunca deve esquecer do corpo quando está aperfeiçoando a nossa voz. E o nosso corpo também traz muitas marcas da nossa história. Às vezes, cicatrizes, coisas boas e coisas não tão boas. E a sua voz só é do jeito que é porque o seu corpo é do jeito que é. Então, isso é muito importante a gente saber. Nunca tratar o corpo e a voz separadamente um do outro. Você já deve ter notado que quando você não está bem de saúde ou quando não está bem emocionalmente, isso afeta diretamente a sua voz. Da mesma forma, quando você está bem, com saúde, quando está bem disposto, a sua voz também demonstra isso. E aqui, eu tenho que dizer uma coisa para você muito importante. Com o corpo e com a voz que você tem, você pode cantar do seu jeito. Todos podem cantar com a voz que tem. Isso é muito importante saber, porque não existe um padrão vocal. Não existe uma voz que seja melhor ou uma voz que seja pior, porque cada uma é uma. E a voz que você tem
você vai poder usar sim para cantar o que você quiser. É claro que você vai precisar da orientação de um professor, de uma professora, de um profissional da voz, que possa fazer com que você atinja os seus objetivos de uma maneira saudável, que você tenha eficiência na sua voz sem se machucar. Isso é imprescindível. Não dá para aprender a cantar se a gente não tiver alguém que nos ensine, alguém de confiança que saiba o que está fazendo com a nossa voz. E é claro que vão existir pessoas que vão ter mais facilidade para aprender e outras que vão precisar estudar um pouco mais. Mas isso é assim a vida toda, em qualquer coisa que se for fazer, não é mesmo? No canto não é diferente. Mas vamos ver. Será que você conhece a sua voz? A gente pode começar falando de características bem simples, características bem abrangentes, como por exemplo, você sabe se sua voz é grave ou é aguda? Para quem não sabe o que é uma voz grave ou uma voz aguda, eu vou dar alguns exemplos citando cantores e cantoras conhecidos, ou pelo menos que eu suponho que sejam conhecidos de vocês. Vamos ver. Sua voz é grave, como a das cantoras Ana Carolina, Zélia Duncan, ou como do Zé Ramalho, se você for homem? Ou ela é aguda, como a da Sandy, por exemplo, que é bem agudinha e leve? Ou, para citar uma voz masculina, um super agudo, como Ney Matogrosso? A partir da audição, da percepção dessas vozes de cantores que eu considero que sejam conhecidos, você pode traçar um parâmetro e verificar se a sua voz é mais grave ou mais aguda, ou se ela está numa região intermediária, que também existem as vozes médias, é claro. Isso é a primeira característica que a gente pode notar numa voz quando a gente ouve alguém falando ou cantando. Vozes bem fininhas, agudas, ou vozes bem graves, grossas. E por que é importante saber se minha voz é grave ou aguda? É o começo do aprendizado. É o começo para você saber qual é a sua identidade vocal. O próximo passo, muito importante, é saber qual é a sua extensão vocal. O que é a sua extensão vocal? É a nota mais grave que você consegue alcançar até a nota mais aguda que você consegue chegar. Isso é a sua extensão vocal. E por que é importante eu saber qual é a minha extensão vocal? Porque a partir daí eu posso saber como é que eu vou cantar as músicas que eu quero cantar. Porque às vezes as músicas que a gente gosta de cantar, que a gente ouve, não estão na tonalidade adequada para nós. Ou seja, a gente precisa fazer alguns ajustes para poder cantar aquela música com a nossa voz. E o que é isso? Vamos supor que você tenha descoberto que você tem uma voz bem grave, como a da Ana Carolina, por exemplo. E você queira cantar uma música super aguda que a Sandy canta. O que é que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir chegar nas partes mais agudas. E isso para um cantor é muito frustrante. Mas principalmente para aqueles que estão começando a aprender a cantar e não conseguem ainda fazer esse ajuste na tonalidade das músicas, isso vira uma frustração do tipo: eu não consigo cantar, eu sou muito desafinada, esse negócio de cantar não é para mim. E não é nada disso. Um ajuste apenas na tonalidade e a música se torna confortável para você cantar. Como é esse ajuste? Bom, no começo é preciso a ajuda de um músico, alguém que toque um instrumento e que possa te ajudar a transpor a música,
a mudar a tonalidade. Isso pode ser feito com qualquer instrumento melódico, mas no começo é preciso essa ajuda. Depois você vai ser capaz de fazer essa transposição sozinho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma música que eu canto em uma história que eu apresento e eu vou cantar só um trechinho dela de uma maneira bem grave para mim, que tenho a voz aguda. Amanhã será melhor que hoje. Vejam que eu nem consigo chegar na nota mais grave, porque essa canção está muito grave, uma tonalidade muito grave para minha voz. E isso pode acontecer com você, de ouvir uma música, reproduzir da maneira que você ouviu, e aí perceber que não consegue cantar. Bom, então vamos fazer o seguinte? Vamos mudar a tonalidade dessa música para uma tonalidade mais aguda para que eu consiga cantar. Ela poderia ficar assim, por exemplo. Amanhã será melhor que hoje. Ah, ficou bem melhor agora, hein? E aí eu posso fazer isso, inclusive deixando ela mais aguda ou um pouco mais grave. E dessa forma eu vou mudando a tonalidade até encontrar uma zona bem confortável para que eu possa cantar. E tem que ser assim. A gente tem que cantar numa zona confortável que não machuque as nossas pregas vocais e nem o nosso trato vocal. É importante dizer que essa extensão vocal, com o estudo, com o aperfeiçoamento da técnica vocal, ela pode aumentar. E às vezes aumenta bastante. Então você, quando começa a estudar, tem uma tessitura pequena, uma extensão vocal pequena, mas quando você começa a se aperfeiçoar, começa a estudar, depois de algum tempo, ela aumenta. O que é que significa isso? Que você vai alcançar notas mais graves e vai alcançar notas mais agudas do que você alcançava antes. Esse ajuste de tonalidade é possível na música popular. A gente pode mudar a tonalidade de qualquer canção. Então, se você está com dificuldade de cantar uma música, veja se não é isso. Tente mudar a tonalidade, ou para o mais grave ou para o mais agudo. Às vezes você pode estar cantando muito agudo e não consegue chegar nas notas mais altas. E se você trouxer essa música para uma tonalidade mais grave, você consiga cantar confortavelmente. Isso é muito importante a gente entender. Outra característica importante das vozes é a ressonância que a gente usa, a ressonância predominante, ou os filtros predominantes. E aí eu digo filtros e ressonâncias predominantes porque a gente pode usar vários, mas geralmente tem um que se destaca quando a gente fala ou quando a gente canta. Por exemplo, você já deve ter ouvido cantores e cantoras que têm uma certa nasalidade na voz. Cantam como se estivessem cantando pelo nariz. A música anterior que eu cantei poderia ficar assim: amanhã será melhor que hoje. É claro, gente, que eu estou exagerando bastante para que vocês entendam o que é essa ressonância nasal. E não significa que as pessoas vão cantar dessa forma, mas a gente geralmente consegue ouvir essa nasalidade mais acentuada em determinadas vozes, enquanto em outras não. As pessoas usam mais a cavidade oral mesmo da boca para cantar e a gente quase não percebe essa nasalidade. Isso seriam formas de ressonância, e formas muito simples de ressonância, que vocês podem reparar em cantores e cantoras que vocês gostem, que vocês possam ouvir e tentar descobrir onde é que vocês acham que a voz ressoa mais ou menos. E é aí que eu digo para vocês que a voz tem muito a ver com a sua ancestralidade, com a sua história, com o lugar que você nasceu.
Porque dependendo do lugar que você nasceu, do país, da cidade, do estado, você vai ter um sotaque diferente. E cada sotaque, ou mesmo cada língua, tem uma ressonância própria, diferente das outras. E isso vai fazer com que você fale e com que você cante de uma maneira própria da sua língua ou do seu sotaque. Então, é claro que você já deve ter percebido que paulistas falam de uma maneira, cariocas falam de outro, sulistas falam de outro, os nordestinos falam de outro, e ainda lá no Nordeste, cada lugar do Nordeste tem seu próprio sotaque, diferente um do outro. Tudo isso vai mudar a sua voz e, consequentemente, vai mudar como você canta e as ressonâncias que você usa na hora de cantar. E o que é importante aqui? O importante é você perceber que essa é a sua identidade vocal. A sua voz grave, ou a sua voz média, ou a sua voz aguda, a sua ressonância, onde é que você usa, e valorizar essa sua voz do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta. Mais do que isso, gostar da sua voz do jeito que ela é. E a partir daí, com o aperfeiçoamento vocal, com a orientação de um profissional de voz, você vai descobrir o que é possível fazer com a sua voz. Mais do que isso, você vai descobrir como cantar aquilo que você quer cantar. Agora eu vou mostrar para vocês umas estruturas do nosso corpo que são muito importantes para a gente falar e cantar. E a gente vai começar pelo trato vocal. O trato vocal é essa parte que vai daqui dos nossos lábios, da nossa boca, até lá atrás, onde fica a nossa faringe, a nossa laringe. E é toda essa parte que é usada para fonação, ou seja, para a gente falar e cantar. É onde a gente tem grandes vazios e estruturas membranosas e ósseas que fazem com que a voz da gente soe lá dentro. Você pode imaginar, por exemplo, que você é um violão. O violão, a gente percute as cordas e o som das cordas ressoa lá dentro da caixa do violão, da caixa de ressonância do violão, gira lá dentro e sai. Vejam que é bem diferente, por exemplo, da guitarra elétrica, que não tem uma caixa de ressonância, não tem uma caixa acústica, e por isso ela precisa ser ligada num amplificador. No nosso trato vocal, é a mesma coisa que um violão, só que ao invés de ter as cordas do violão, a gente tem as nossas pregas vocais, que nós vamos ver daqui a pouquinho. São elas que, através da passagem do ar, são percutidas e fazem o som. O som sai, gira pela boca, passando por essas estruturas que vocês viram aí, por todos esses grandes buracos que nós temos no trato vocal e saindo pela nossa boca. Por isso, é muito importante que a gente abra bem a nossa boca na hora de cantar. E não só abra externamente, como abra lá dentro também. Como a gente vai ver nesse vídeo que eu vou colocar para vocês agora. Nesse slide você pode ver ali a abertura da boca, os lábios, a língua enorme ali embaixo e essa cavidade oral bem grande que é usada justamente como uma caixa de ressonância. Ali vocês têm a cavidade nasal e veja que ela se abre e fecha também através do palato mole, que é essa parte atrás, lá atrás do nosso céu da boca. E lá embaixo vocês têm a laringe, que é onde ficam as pregas vocais. E como eu falei das pregas vocais, eu vou apresentá-las aqui para vocês. Reparem que nessa primeira figura a gente tem as pregas vocais abertas. Na segunda a gente tem a passagem de ar. É quando a gente inspira e elas se afastam totalmente, aí vocês conseguem ver a traqueia. Veja, lá dentro, um tubo que é a traqueia. Nessa terceira, as pregas vocais fechadas, e na quarta elas já semi-abertas e depois vão se abrindo novamente.
Esse é o movimento das pregas vocais. Ao redor delas, vocês têm toda essa musculatura, que é a musculatura intrínseca, que é onde as pregas vocais ficam presas na nossa laringe. É uma série de músculos e cada um deles tem uma função específica na hora de abrir e fechar as pregas vocais. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês as pregas vocais em movimento. São as pregas vocais de uma mulher enquanto ela está fazendo vocalizes, e vocês vão ver as pregas vocais se movimentando. E reparem que quando ela canta notas mais agudas, as pregas vocais se esticam, e quando ela faz as notas mais graves, as pregas vocais se encurtam. Além disso, reparem quando ela respira, que vocês veem as pregas vocais se afastando e dá para ver o tubo da traqueia, como a gente viu na figura anterior. O mais importante aqui é você saber que nunca se deve fazer força para cantar. Deve sempre haver um equilíbrio entre o fluxo de ar que a gente usa, ou seja, o ar que sai dos nossos pulmões e faz com que as pregas vocais vibrem, o equilíbrio entre as pregas vocais que são a nossa fonte de voz, a nossa fonte de som, e os nossos filtros ressonadores. O equilíbrio entre esses três elementos, entre o fluxo de ar, a fonte e os filtros, é que fazem com que a gente cante de uma maneira adequada, sem fazer força, uma maneira mais confortável. A terceira estrutura que eu queria mostrar para vocês são as costelas e o diafragma, que fazem parte do sistema respiratório. Aqui vocês podem ver o que a gente acabou de falar do trato vocal, né? E aqui embaixo, as costelas recobrindo os pulmões. Do outro lado, você tem um pulmão seccionado, que dá para ver os brônquios, os alvéolos. E embaixo, o nosso famoso diafragma, que é esse músculo que divide o tórax do abdômen. Nesse outro slide aqui, dá para a gente ver uma animação que mostra os músculos intercostais. Os intercostais são esses músculos que ficam entre as costelas. E lá embaixo, novamente, o diafragma, que é o músculo que se contrai quando você expira e quando você inspira, ele se expande, fazendo com que os pulmões tenham mais espaço para condicionar o ar que você está inspirando. Esses músculos que ficam entre as costelas, eles servem para dar suporte, para dar apoio para o nosso ar, uma sustentação para o ar que você usa para poder cantar. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios para a gente poder abrir as nossas costelas e começar a exercitar a nossa respiração intercostal. Em pé, vamos ficar com os pés paralelos, as pernas afastadas, de modo que fique na largura do quadril. E vamos começar pelo braço direito, esticando bem o braço direito lá para cima, como se fosse alcançar o teto. E sinta que esse alongamento lateral da sua costela direita vem lá de baixo, da linha da cintura, e vem subindo, subindo até a ponta do seu dedo, lá em cima. Respire, inspire e expire. O próximo passo é descer lateralmente
para o nosso lado esquerdo, deslizando a nossa mão esquerda no sentido do nosso joelho, mantendo sempre o braço bem esticado. Você pode ir até onde você conseguir. Se não conseguir chegar até o joelho, não tem problema. O importante é que esse deslocamento seja feito somente na lateral. E aí você vai sentir as suas costelas abrindo, alongando, desde lá de baixo da linha da cintura, passando pelas axilas, indo até a ponta do dedo. Lembre-se sempre de inspirar e expirar, principalmente para poder sentir a abertura dessas costelas do seu lado direito. Fique assim nessa posição por 20 segundos, inspirando e expirando e percebendo a abertura dessas costelas. Depois de 20 segundos, volte para a posição inicial e perceba se há alguma diferença entre um lado e outro. E agora, você vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Volte para a posição inicial e veja como estão as suas costelas. O próximo exercício é colocar as mãos dessa forma, em cima das suas costelas, abaixo da sua axila, para que você possa sentir a abertura das costelas não só na frente, mas atrás também. Lembre-se que nós temos costelas desde lá de trás da coluna vertebral até a frente. Elas abrem nessa totalidade, não abrem só na frente nem só atrás, elas abrem como um todo. Imagine que seu corpo é como se fosse um fole de uma sanfona. E aí, você vai simplesmente inspirar, tentando mandar o ar para sua mão, para a região onde estão as suas mãos, abrindo bem as costelas. Depois expire bem devagar e sinta as costelas se contraindo. Faça isso de 3 a 4 vezes e não se incomode se você sentir uma certa tontura, porque pode ser uma hiperventilação, ou seja, você respirou mais ar do que o normal. Qual é o papel da técnica vocal? É justamente ajudar você a controlar essas estruturas, controlar a sua respiração, de forma que você consiga cantar de uma maneira muito eficiente e sem se machucar. Existe um jeito, uma maneira adequada de você cantar o repertório que você quer cantar. Dependendo do tipo de música que você quer cantar, existe uma técnica. São várias. E todas elas têm as suas particularidades. E o que é mais importante, não existe um padrão de voz. Quando na década de 30, 40, existiam os cantores de rádio, era a época de ouro do rádio no Brasil, a gente tinha aqueles cantores que cantavam com aquelas vozes operísticas, vocês já devem ter ouvido, Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, Francisco Alves, que era o rei da voz. E essas pessoas eram tidas como grandes cantores. Mas nessa época havia também pessoas como Noel Rosa, por exemplo, ou mesmo Mário Reis, que cantavam de uma maneira totalmente diferente as músicas. Não tinham vozeirão e cantavam de uma maneira muito peculiar, uma maneira muito deles, uma maneira mais popular, vamos dizer assim. E mais tarde, chegou o nosso grande João Gilberto, mostrando para todo mundo que era possível cantar com uma voz bem pequena usando o microfone. Ou seja, você pode cantar do seu jeito, sim. Cada um tem o seu jeito de cantar e de se mostrar no mundo.